Glória a Deus, Deus Santo, toda glória. Glória a Deus, Deus Santo, toda glória. Deus da vitória no vale. Ezequiel capítulo 3, verso 22. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e me disse: levanta, sai ao vale e ali falarei contigo. Levantei-me ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Então entrou em mim o Espírito, me pôs em pé, e falou comigo e me disse: entra, encerra-te dentro da tua casa. Verso 27. Quando eu falar contigo, abrirei tua boca e lhe dirás: assim diz o Senhor, quem ouvir ouça, quem deixar de ouvir deixe, porque casa rebelde são eles. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai fiel, Deus Santo e poder e glória, não venha diminuir, o Senhor venha crescer nessa noite. A tua graça venha ser conosco, a tua benignidade venha ser conosco. Abençoa, meu Pai, esta palavra. A tua palavra é fogo e martelo que esmiuça a terra. Em nome de Jesus Cristo. Amados irmãos, o tema dessa mensagem hoje é sobre o vale. Deus da vitória no vale. Deus dá livramento no vale. Deus dá cura no vale. Deus entra com escape no vale. O profeta Ezequiel estava no vale. Deus mandou Ezequiel se levantar e ir até o vale, porque Deus queria falar com ele no vale. E Deus disse para Ezequiel, levanta-te, coloca de pé no vale, porque lá eu falarei contigo. A Bíblia vai dizer, Ezequiel capítulo 3, verso 22 adiante, que a mão de Deus estava sobre a vida de Ezequiel. E Deus falou para ele: Ezequiel, aquele vale não é qualquer vale, porque Deus está no vale. Deus se encontra no vale. E quando Deus se encontra no vale, a glória de Deus está lá. E se a glória de Deus está lá, Deus derrama o milagre, Deus derrama a libertação, Deus derrama a cura. Porque Deus não precisa de cenários para agir. Deus não precisa de ambientes favoráveis para trabalhar. Deus ele pode agir, Deus Santo e poder e glória até no vale. Ainda se eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Deus não nos chamou para sermos popstars, estrelas. Aleluia, glória a Deus. Deus nos chamou para um propósito de tirar as vidas do lamaçal do pecado, de tirar as vidas do engano do diabo e trazer para a luz, a verdadeira luz que é o Senhor Jesus Cristo. Deus, aleluia, ele tem esse propósito com o homem de libertar os cativos, os oprimidos, os que estão, aleluia, cegos. Deus Santo e poder e glória andando em trevas. E Deus tinha um propósito com Ezequiel, em trazer Ezequiel, aleluia, para o vale, para ele falar com ele. Ezequiel se encontrava então naquele vale, porque Deus ele queria fazer diferente na vida do profeta Ezequiel. A missão do profeta Ezequiel era pregar por uma casa rebelde, por uma casa, aleluia, glória a Deus, Deus Santo e poder e glória, que não gostava de obedecer a Deus. A casa era conhecida e chamada pelo Deus vivo de casa rebelde. Só que Deus não chamou Ezequiel para ir no caminho que todo mundo esperava. Deus chamou Ezequiel para ir no caminho pelo vale.
Quando ele fez com Neemias, aleluia, a chamada, Deus falou para Neemias: Neemias, eu preciso de alguém que esteja com o coração disposto, com o coração, aleluia, animado, para, aleluia, fazer essa obra, porque os muros de Jerusalém estão queimados a fogo. As igrejas da nação de Jerusalém naquela época se encontravam queimadas a fogo. Os cultos racionais perante Deus se encontravam fracos, frios, sem avivamento, sem presença. E a missão de Neemias não era fácil. Ele tinha que, aleluia, chegar lá cheio do Espírito Santo para fazer a obra. Ele tinha que chegar cheio da graça para que a vida dele viesse ser um exemplo, para que ele viesse transbordar o céu, para que outras vidas viessem ser edificadas. Mas para isso ele tinha que passar primeiramente, quando chegasse a Jerusalém, pela porta do vale. E na porta do vale havia também fonte do dragão, na porta do vale havia fonte do monturo. E ali Neemias se deparou com a fonte do dragão e com a fonte do monturo, e ele viu, aleluia, glória a Deus, que do monturo Deus levanta o necessitado e coloca ele para se assentar entre os príncipes, mas tem que passar pelo dragão. Miguel e seus anjos pelejavam contra o dragão e seus anjos, mas o dragão e seus anjos não prevaleceram. Deus estava com Neemias, Deus estava com Ezequiel no vale, porque a glória do Senhor se encontrava naquele vale. Não importa a situação, não importa o momento, não importa, aleluia, o cativeiro, se a glória, se a mão do Senhor está sobre a tua vida, sobre a tua cabeça, Deus, ele mudará o teu cativeiro, como mudou o cativeiro de Jó. Jó orava pelos seus amigos, então o Senhor mudou o cativeiro de Jó. Deus tem mudança, aleluia, para o teu cativeiro. Deus tem mudança para o teu opróbrio. Em lugar do teu opróbrio, Deus dará dupla honra para a tua vida, porque ele te ama. Aleluia, Deus santo e poder e glória. O amor dele nos constrange, o amor dele nos transforma. O amor dele não é um amor falso, fingido, a fé fingida, mas Deus, ele vem porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tenha vida eterna. Oh glória, Deus vai tirar você da situação, mas para Deus tirar você da situação, você precisa primeiro mudar lá de dentro. Você precisa primeiro se libertar do lado de dentro, para que o Senhor venha entrar com a vitória. Ele é para Soriandalapaia, ele é para Shaidecala, para Sudecalapaia. E o Senhor disse para Ezequiel: Ezequiel, você não servirá para eles de profeta no momento, porque eu te colocarei a tua boca como mudo, para que eles não venham ouvir a sua voz no momento. Aleluia, glória a Deus. Mas no tempo certo eu abrirei a tua boca e você lhes dirás: assim diz o Senhor. Quer eles ouçam ou quer eles deixam de ouvir, mas aleluia, saberão que houve no meio deles um profeta. Deus santo e poder e glória, Deus tremendo Emanuel. E ali, meus irmãos, Deus, aleluia, trouxe Ezequiel por um outro caminho, para que tirasse ele do meio deles. Deus falou para Ezequiel: você não entrará no meio deles, você passará por outro caminho. Deus santo e poder e glória, porque assim ele disse para Ciro: eis o meu pastor. E eu disse para ele: funda-te, e irei adiante de ti, e direitarei as veredas tortuosas. Deus santo e poder e glória, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Aleluia, Deus vai adiante de ti, quebrando as cadeias, correntes, as portas de bronze, as trancas de ferro, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Quem crê agora a Deus? Deus santo e maravilha. Aleluia. Deus tinha um projeto com Ezequiel em prol de outras vidas. Deus tinha um projeto com Neemias em prol de outras vidas, porque eram homens de Deus que disseram: eis-me aqui, que se disponibilizaram para pregar o evangelho, cheio da presença do Espírito Santo.
Deus tinha um projeto com Ciro, porque, aleluia, se colocou o coração na dispensação da palavra de Deus, em fazer o bem, em ganhar almas para o Senhor Jesus. Deus, ele não olha para aparência, Deus não olha para título, Deus olha para um coração que está disposto a salvar mais um pelo nome de Jesus. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou, e todo mal contra a tua vida que sai em nome de Jesus. Tudo aquilo que impede a tua vitória está caindo por terra, porque, aleluia, os filhos disseram, aleluia, glória a Deus, eles venceram porque subiram o monte, eles venceram porque não saem do monte, mas nós pelejaremos contra eles dentro do vale. Mas assim, aleluia, Deus enviou um profeta para o rei Acabe, dizendo, aleluia, diz ao rei Acabe que eu sou Deus, não somente dos montes, mas também dos vales. Quando eu quero dar vitória, eu dou vitória no monte, eu dou vitória no vale. Vai depender da tua fé, vai depender se você, o quanto você acredita no poder de Deus, o quanto ele pode abrir uma porta para você passar. Aleluia, glória a Deus. Não tinha caminho, aleluia, Deus santo e poder e glória, o caminho era pelo vale, o caminho era tortuoso, mas ele disse, eu endireitarei os outeiros, eu endireitarei os caminhos tortuosos, porque eu sou Deus na tua vida. Você pode dar glória para Jesus, e ali, aleluia, glória a Deus, quando Jesus foi chamado para fazer a obra, Jesus, ele não foi pelo caminho que aleluia, os israelitas esperavam. Jesus, ele foi para o outro caminho. Eles queriam fazer dele rei, eles queriam que ele passasse pelas tradições judaicas, aleluia, como os fariseus, os escribas, mas Jesus viu que, aleluia, as igrejas de Jerusalém estavam, aleluia, como casa rebelde, estavam corrompidas, estavam corruptas, estavam no engano. Deus santo e poder e glória, e ali o Senhor pegou Jesus e disse, não é por aí, é por aqui, aleluia, glória a Deus. Deus santo e poder e glória, e ali Jesus começa a fazer a obra. Quando Jesus começa a fazer a obra, ele disse, eu não vim para os céus, mas eu vim para os pecadores ao arrependimento. Eu não vim para os que não precisam de médicos, eu vim para os que precisam de médicos. Deus santo e poder e glória, enquanto muitos querem palácio, enquanto muitos querem altares, Jesus, ele veio pregar para aqueles, aleluia, a qual ninguém dava nada, a qual ele disse, eu vim chamar as coisas que não são, para confundir as que são, as coisas loucas desse mundo, para confundir as sábias. Deus santo e poder e glória, o caminho que Deus fez Jesus traçar foi pelo vale, o caminho que Deus fez os apóstolos passar foi pelo vale, mas depois do vale havia edificação, depois do vale havia, aleluia, templo de Deus, e a Bíblia vai dizer que depois eles estavam todos os dias no templo e todos os dias nas casas, ensinando unanimemente, aleluia, a palavra de Deus todos os dias, aleluia. A Bíblia diz em Hebreus, exortais uns aos outros pelo dia que se chama hoje, aleluia, para que ninguém se endureça pelo engano do pecado. Deus te chama, aleluia, glória a Deus, para pregar o evangelho. Deus te chama porque ele tem um propósito na tua vida, ele quer realizar promessas na tua vida, mas você precisa entender que o cenário que você encontra não altera o que você sente por dentro. Se você tem a presença de Deus, você passará por cima do problema. Deus, ele pode mover corações, Deus, ele pode mover situações em teu favor, Deus, ele pode mudar o cenário, mesmo o cenário sendo vale. Davi disse, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor estará comigo. Ele plassurianda la paia. Se eu viesse agradar a homens, não seria servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus santo e poder e glória. Ezequiel, então, ele entra. A missão de Ezequiel era profetizar o vale. A missão de Ezequiel não era fácil, era árdua, e ele disse assim, o Senhor para ele, Ezequiel, habitar com eles será habitar com escorpiões, mas a minha presença te basta, a minha graça te basta para te dar vitória, para te dar livramento. Deus santo e poder e glória. E Ezequiel 37, ele é enviado a mais um vale, e ali
um vale de ossos secos, ossos sequíssimos, Deus santo e poder e glória, que não tinham vida, aleluia, glória a Deus, mas o Senhor chamou Ezequiel para profetizar, e quando Deus chamou Ezequiel para profetizar, ele disse: Ezequiel, pode eu reviver esses ossos secos? E ele, Ezequiel, disse: Senhor, tu sabes, Deus santo e poder e glória. E o Senhor acrescentou para Ezequiel: Ezequiel, esses ossos secos são a minha casa, é o meu povo que está sem minha presença, que está, aleluia, Deus santo, desesperançado, decala plassuri andalapácia, elemedecominácia, e ali os sonhos, os projetos, a esperança está, aleluia, mortas. Mas Ezequiel, eu te chamo para profetizar, eu te chamo, aleluia, para profetizar no meio desses ossos sequíssimos. Talvez o lugar que você esteja precisa, aleluia, que você seja o Ezequiel para profetizar, para restaurar, para restituir. E Deus fez um reboliço e houve vida naquele vale, houve restauração, houve restituição, houve, aleluia, sonhos restaurados em nome de Jesus. Saia deste homem agora, você que está me assistindo agora, todos os demônios saiam dele em nome de Jesus. Ele é plassuriando a lapaia, você que tem, aleluia, trazido morte para a vida dessa pessoa, eu te ordeno agora, demônios, saiam da vida deste homem agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu profetizo agora vida, eu profetizo agora sonhos restaurados, eu profetizo prosperidade, eu profetizo, aleluia, que o Senhor direitará os caminhos das veredas em meio ao vale. Quem crê da glória a Deus? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então, quando a nação, a casa de Deus, se rebela contra o Senhor, quando as igrejas se corrompem, Deus faz diferente. Deus faz o profeta passar por outro caminho, porque no meio deles só há podridão, só há rapina. Deus disse: eles estão bem aparentados, carro bonito, a igreja bonita, o templo está limpinho, bonito, mas por dentro só há rapina, só há sepulcro caiado. Por isso estão furiosos, porque são endemoniados, cederam à idolatria. Quando cediam à idolatria, Deus chamava profeta não para passar no caminho que esperavam, mas para passar no caminho diferente. Quando Deus chamou Elias, aleluia, ele não foi no caminho que todos esperavam, mas Elias estava perante, aleluia, o queripe, recebendo de Deus o sustento ministerial, com pão, carne, trazido pelos corvos, mas por um caminho diferente. E Deus falou para ele: Elias, o que eu tenho contigo é diferente, mas é para profetizar, é para trazer o avivamento. Espera, eu virar o quadro, espera, eu virar a situação, e você, Elias, verá a glória de Deus na sua vida. Ele é plassuriando a lapaia. Então Elias é chamado por Deus para profetizar no Monte Carmelo, e ele disse: o Deus que derrama fogo, esse é o verdadeiro Deus. Aleluia, glória a Deus. Os profetas de Baal, eles ficam a tarde inteira clamando, invocando, se cortando, e nada acontece. E aí Elias, apenas com uma pequena oração, Deus responde a oração, porque obediência ainda vale mais, obediência ainda vale mais. Deus santo e poder e glória. Quem dá glória para Jesus? Glória a Jesus. Deus é fiel.
É assim que ele faz quando o tempo é de idolatria, quando o tempo é de corrupção dentro da igreja, quando o tempo é mau. Deus levanta profeta para fazer ele passar por um caminho diferente, mas Deus ele entrará com a restauração. Deus ele entrará com o livramento. Tentaram bloquear profeta, tentaram bloquear Elias, tentaram bloquear Eliseu, tentaram bloquear Jesus, tentaram bloquear Ezequiel, Neemias, mas por quê? Porque o povo precisava de um prumo. Quando Deus chama Amós, Deus fala com Amós: Amós, o que eu vou colocar na tua mão é um prumo. É reforma, é restauração. A obra de Deus é essa, que creais naquele que ele enviou. Quando Deus chama profeta, não é aleluia para ser famoso, mas é para restauração, é para reforma, é para pregar e trazer o avivamento, a palavra de Deus, o arrependimento, o batismo com o Espírito Santo. Ele é para e ali, aleluia, glória a Deus. Todos esses profetas, aleluia, foram levantados para traçar, aleluia, um caminho que pelo homem, até mesmo pelos conhecedores, os doutores da lei, eram caminhos duvidosos, mas aleluia, a glória de Deus estava ali, como estava com Ezequiel, naquele vale Quebá. Ele plachurianda la mandore cala plaça, ele plachrebe cominas. Aleluia. Ezequiel estava no vale, mas a mão estava sobre ele. Aleluia. Acabe, Saul, Acasias estavam no palácio, mas a mão de Deus não estava ali. A glória de Deus não estava ali. E quando há um mover das águas, é ali que sai a vitória. Quando Ezequiel desce ao vale, ele lembra da glória perto do rio Quebá. Quando, naquele tanque de Betesda, havia um movimento das águas. E quando havia um movimento das águas, que a presença, havia milagre, havia porta aberta, prosperidade, livramento, cura, tudo isso para você crer no Evangelho. Quando aquela mulher tocou na orla de Jesus, saiu virtude. Quando saiu virtude, saiu a vitória que ela tanto precisava. Ela já tinha gastava com os médicos, tentou de todas as formas ser curada. Mas quando ela viu o homem de branco, Jesus de Nazaré, ela tocou na orla dele e foi curada. Quando ela foi curada, tocou na orla, saiu milagre, saiu virtude. Jesus disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Mal sabia ela que aquela virtude já estava selando a vitória dela, o milagre. Está sentindo a presença de Deus? É a hora do milagre, é Jesus te visitando. É o céu se derramando na tua vida, Deus te dando livramento, Deus te dando escape, Deus te dando aquela bênção que você clamou antes do culto. Deus Santo tem poder e glória, porque aleluia, a glória do Senhor, ela entra com a vitória, mesmo no vale, aleluia, glória a Deus, mesmo nessa situação improvável, Deus ele entra com a presença para te dar vitória. Havia um mover das águas.
Deus tocava nas águas e aquele que descia as águas recebia vitória. Paulo pregou na sua casa 2 anos. Porque naquela época, devido às perseguições espirituais, implantando a doutrina, eles tinham que fazer a obra por outro caminho, para depois entrar para a igreja. Assim foi com Jesus. Teve que fazer primeiro a obra na rua, para mostrar o poder de Deus, para depois as pessoas crerem. Teve que evangelizar. Tudo isso antes de ter igreja. Hoje nós temos as igrejas que você pode buscar. Hoje nós temos, aleluia, os templos, a qual depois os discípulos ganharam legalidade, eles não saíam do templo. Paulo pregando a sua casa, a glória de Deus estava ali, todos vinham ter com ele. Ele diz: saúdo a igreja na casa de Áquila e Priscila, devido às perseguições. As perseguições que vêm para a igreja porque são perseguições espirituais. De cala para surenda lavaia. Você está entendendo esse mistério? Gente para atrapalhar tem um monte. Para tentar atrapalhar a tua vitória. Mas quem vem para atrapalhar não recebe o que Deus já tinha preparado. Porque o diabo quer fazer na tua cabeça para você ir e para não receber a vitória. Mas se eu não vou para ser castigado ou passar prova, eu vou, aleluia, para receber a minha vitória. E o Senhor te repreenda agora onde está um demônio alojado, seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. E todo mal agora caia por terra na tua vida, caia por terra na tua família, caia por terra no teu trabalho, que sai em nome de Jesus. Quem crê da glória a Deus? É no vale. O vale que você está passando vai ter fim. A prova que você está passando vai acabar, porque Deus tem vitória. Deus santo tem poder e glória. Deus tem livramento. Tem promessas, mas o tempo de reforma requer certos caminhos que hoje nós não entendemos, mas amanhã você entenderá. Jesus com Herodes. Jesus, ele teve que sair para o Egito e depois retornar para Jerusalém. Talvez esse caminho que Deus está te conduzindo agora tem sido um caminho que tem feito você desanimar, pensar em desistir, pensar em parar, mas Deus te chama, aleluia, para você permanecer acreditando, para você permanecer na caminhada. Deus santo tem poder e glória. Porque ele endireitará os caminhos tortuosos. Quebrará as trancas de ferro e as portas de bronze. Ele falou com Ciro, ele tinha chamado Ciro. Ciro, eu tenho uma obra contigo, eu tenho um projeto, eu tenho promessas contigo. Vai aparecer portas de bronze.
vai aparecer trancas de ferro. Quando Deus tem algo na tua vida, surgirá impedimentos, surgirá pessoas tentando atrapalhar, surgirá, aleluia, tudo isso para tentar impedir a tua fé, tentar impedir a tua vitória. Mas se você colocar Deus adiante, a presença dele à frente, ele quebrará os impedimentos, ele abaterá os inimigos, ele entrará nessa vitória. E ele disse: eu lutarei por vocês e lhe darei a vitória. Quem crê da glória a Deus? E quando eles voltaram do cativeiro, Salmo 126, abra sua Bíblia no Salmo 126. Foi quando eles voltaram do cativeiro. Já encerra aqui essa palavra. Salmo 126. Deus Santo de poder e glória. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a esses. Quando eles voltaram do cativeiro, estavam como aqueles que sonham, porque estavam cheios de esperança, estavam cheios de alegria. Então Deus falou para eles assim: estou restituindo, estou restaurando, estou trazendo de volta aquilo que perdido foi. A tua vida está sendo restaurada, Ele está trazendo de volta. E a nossa boca encheu de riso e os nossos lábios de louvores. É assim que quando chega o Espírito Santo, a nossa boca enche de riso e os nossos lábios de louvores, porque na alegria do Senhor está a nossa força. Então Neemias disse: aleluia, ide, comer as delícias, Deus Santo tem poder e glória, servir porções para os irmãos, porque não entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Não entristeçais agora, porque o Espírito Santo, Ele te dará alegria no meio do vale, no meio dessa situação. Aleluia, glória a Deus. Você tem que buscar o Espírito Santo de Deus, é Ele que entrará e, aleluia, abrirá a porta para você passar e te dará a felicidade que você precisa. Quem crê da glória a Deus? Eu estou sentindo uma graça aqui. Eu estou sentindo uma presença poderosa aqui. Aleluia. Ele disse para Jó 8:21: eu encherei tua boca de riso e teus lábios de louvores. É promessa de Deus para quem guarda a presença, é promessa de Deus para quem obedece à fé. Não importa, aleluia, se os teus olhos não estão vendo, mas a presença do Senhor, ela quebrará essa porta de bronze e despedaçará as trancas de ferro e te dará vitória. Deus Santo tem poder e glória. Deus tremendo. É muito forte esse mistério. Quando Deus leva para o vale, é para exaltar. Ele disse: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, até que no tempo certo Ele vos
vos exalte, aleluia. Se Deus está fazendo você passar pela humilhação, Deus, aleluia, Ele vai te exaltar. Tem um tempo certo para todas as coisas. Deus, Ele tem exaltação, Deus, Ele tem, aleluia, renovo, Deus, Ele tem milagre, mas você tem que passar pelo vale da humilhação. Às vezes, aleluia, pessoas estão zombando, achando, aleluia, que triunfaram. Ali Jesus passou pelo vale da humilhação, mas ali é o terceiro dia dele, triunfou em Deus. Talvez você está passando agora por um momento difícil, palavras que te humilham, palavras que te deixam para baixo, mas eu quero te dizer, a esperança, o conforto é o Espírito Santo. Deus é fiel e vos confortará e guardará do maligno. 2 Tessalonicenses 3:3 é a palavra para a tua vida. Receba o Espírito Santo, receba o livramento, receba a libertação, receba a cura, receba a restauração, receba o renovo da presença do Espírito Santo de Deus. Quem crê da glória a Deus? Calabassurenda la mandaravassai. Ele plai de obedegaça lá para sudecai. Ele medere calapla, ele mede cominas. Receba aí os dons espirituais. Buscais com zelo os melhores dons. Ao dom de profetizar, ao dom de cura, ao dom da ciência da palavra, ao dom da sabedoria da palavra, ao dom de interpretação de sonho, ao dom de libertação, ao dom de revelações, a qual Paulo, para não se exaltar pelas divinas excelências das revelações, disse o Senhor para eles: Paulo, aleluia, a minha graça te basta, e eu não retirarei o espinho na carne, porque, aleluia, senão você vai se exaltar. Tem certas coisas que Deus permite, as limitações, para que nós não venhamos se exaltar e para que a graça dele venha ser o suficiente na nossa vida. Não desprezo a graça de Deus, caso contrário, Cristo morreu de balde, de praçurianda labai, de obedegaça lá pra xereme de comanácia. Glória, Jesus, Deus Santo e Poder. Pode tentar colocar o que foi. Aqui a gente assume só Jesus de Nazaré. Pode cortar dos altares. Pode cortar, aleluia, mas não poderá cortar da presença do Espírito Santo de Deus. Quem crê da glória a Deus? Aleluia! Eu estou sentindo uma graça aqui, eu estou sentindo uma presença. Por mais que estão tentando entrar para tentar apagar a presença, não estão conseguindo, porque, aleluia, antes que houvesse dia eu sou, e ninguém aqui possa escapar das minhas mãos, operando eu. Quem impedirá na sua vida? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, manda dizer o Senhor, e eu serei exaltado entre as nações. Deus, aleluia, a profecia se cumpriu e ele já foi exaltado. A obra já está do tamanho que está. Aleluia, no nome do Senhor Jesus, já está do tamanho que está. E se foi Ele que te chamou, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o cabeça da igreja, estabelecido pelo Pai. O Pai dá todas as coisas ao seu Filho, porque, aleluia, Ele amou o Filho, e Davi disse: beijai o Filho, para que não pereçais no caminho. Deus é fiel. E nós estamos na carne, mas não militamos com a carne. Vai dizer em Coríntios, você precisa sair da carne para você entender o que Deus vai fazer na tua vida. Se você estiver na carne, você não entende o que Deus está fazendo.
Você precisa estar na visão espiritual. Deus Santo tem poder e glória. Para glórias ao Pai, para glórias ao Filho, para glórias ao Espírito Santo de Deus. Amém? Fica esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Deus Santo tem poder e glória.